viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Amém. Não existe nada melhor, do que ter essa comunhão com Cristo, essa comunhão com Deus, de desfrutarmos de momentos, na presença dele. Um bom dia para você, um bom domingo. Sou o pastor Juliano, pastor na Igreja Presbiteriana do Quarto Centenário, na cidade de Taubaté, para você que não me conhece. Gostaria de compartilhar com você, nessa manhã de domingo, um texto que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, um texto conhecido, um texto que trata de Jesus acalmando a tempestade. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, é interessante pensarmos sobre esse texto, E eu gostaria de pensar com vocês sobre um tema, Descansando em meio às aflições. Descansando em meio às aflições. A grande verdade é que nossa vida é repleta de aflições, de lutas, momentos atrás de momentos em que a gente se vê envolvido em alguma situação difícil, complicada, ou que trazem uma certa angústia, uma certa ansiedade ao coração. Mas ao olharmos para essa passagem de Jesus,
a olharmos para esse contexto, eu gostaria de trazer à sua mente, ao seu coração, uma reflexão exatamente sobre isso, né? Descansar, como descansar em meio às aflições. Como a gente descansar num momento difícil da vida, no meio das lutas, no meio daquilo que nos oprime, muitas vezes nos trazem angústias e aflições e dores, até mesmo na alma. Como descansar? Né? E eu gostaria de pensar algumas coisas com você à luz desse texto. Né? A gente vê aqui que Jesus, na caminhada dele, na jornada dele, né, um determinado momento, ali onde ele estava junto da multidão, fazendo seus milagres, trazendo seus ensinos, ele pede para se retirar e os seus discípulos o levam ao barco e ele vai para o meio do mar. E Jesus, na humanidade dele, isso é sempre importante frisarmos, né? Jesus é o Deus homem, Jesus é o Deus que se encarna, que toma a nossa natureza humana, né? Se reveste com um corpo ali para viver entre os homens, para experimentar aquilo que os homens experimentavam, para viver aquilo que os homens viviam. Então Jesus, na sua humanidade ali, ele estava cansado e estava dormindo. Ele estava ali dormindo, descansando sobre um travesseiro, como o texto diz. Mas a tempestade vem, né? E aquele barco e outros barcos que estavam em volta começam a se encher de água. Se encher de água, ou seja, a dificuldade chegou na vida deles, eles ficaram aflitos, ficaram temerosos, a ponto de acordarem Jesus e dizer: Senhor, o Senhor não se importa conosco, né? O Senhor não se importa conosco, e a gente vê Jesus fazendo esse grande milagre que é acalmando a tempestade. Mas como descansar no meio das lutas, né? E a gente pode tirar alguns ensinos ali desse texto. Primeiro é que Jesus é maior do que as nossas aflições. Jesus é maior do que qualquer luta que a gente possa ter. Jesus é maior do que qualquer dor que a nossa alma possa sentir e vivenciar. Jesus é maior. Certo? Por isso que a fé cristã, a caminhada cristã, por isso que a jornada em meio às aflições da vida, porque o cristianismo não isenta a gente de aflições, pelo contrário, o cristianismo é vivido em meio às aflições. É importante a gente entender uma coisa: Jesus é maior do que qualquer aflição da nossa vida. A gente vê que o poder de Jesus age ali naquele lugar. Jesus segura os ventos, Jesus acalma o mar. Pela sua palavra, pelo seu poder. Jesus é maior do que aquela aflição. Jesus é maior do que aquela situação que aqueles homens estavam vivendo. A água estava entrando no mar, sim. A tribulação estava diante daqueles homens. A angústia ocupava o coração e a vida daqueles homens, mas é interessante. Quando eles acordam Jesus se volta para aquela situação e com a sua palavra, com o seu poder, ele acalma a tempestade, ele encerra toda aquela tribulação. E por que isso é importante para nós? Porque a nossa fé tem que ser num Cristo, num Jesus, que é capaz de acalmar a tempestade. A nossa fé não é num Deus morto. A nossa fé não é num Deus fraco. A nossa fé não é num Deus que não tem domínio sobre as coisas, não. É um Jesus poderoso, é um Jesus que domina sobre todas as coisas. Por isso, meus queridos, nós precisamos, no meio das aflições, das angústias da vida, ter o nosso coração derramado e descansado no poder do Senhor Jesus. Ele é maior do que a nossa aflição, ele é maior do que a nossa luta. Ele tem domínio sobre todas as coisas e ele pode cessar todas as coisas, mudar todas as coisas, transformar todas as coisas na hora que ele quiser, por causa do seu poder, por causa de quem ele é. Então, meus queridos,
Nós vamos trazer isso para a nossa vida de angústia e aflição. E eu digo que, às vezes, né, no nosso cristianismo, nós até exercemos, né, essa confiança por um tempo. Mas quando os problemas se prolongam, as aflições se tornam mais longas, né, nós tendemos a fraquejar, desanimar, a desistir. Nós tendemos até mesmo a reclamar com Deus das questões da vida. Mas o desafio é olhar para esse texto, amados, é olhar para Jesus. Porque se tem alguém que pode alguma coisa nesse mundo, é o nosso Senhor. Então precisamos descansar nele. Ele é maior do que a sua luta. Ele é maior do que a sua aflição. Ele é maior do que a minha luta. Ele é maior do que a minha aflição. Ele é maior do que o mundo está vivendo. Ele é maior. Então, nós precisamos descansar nele, olhar para ele. Ele tem poder. Ele não é um Deus pequeno, ele não é um Deus fraco. O Senhor Jesus é o grande Deus, que pode todas as coisas, que domina sobre todas as coisas. É o Senhor verdadeiro que deve governar na nossa vida, em que a gente deve descansar, porque Ele é maior que as nossas aflições. Mas uma segunda questão nesse texto, meus queridos, é pensarmos que o silêncio de Jesus não significa que as coisas estão fora do controle. O silêncio de Jesus não significa que as coisas não estão sob o seu domínio. Entenda isso. Naquele contexto ali, Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Olha só, ele estava descansando, estava dormindo, com a cabeça no travesseiro. E a sensação daqueles discípulos era que, poxa, Jesus não está nem aí para nada, Jesus não está se importando, porque é isso que eles falam para Jesus quando o acordam. Jesus não está nem aí, Jesus não está preocupado, o que está acontecendo? A tempestade está aí, a aflição está aí, o problema está aí, e parece que ele não está nem aí com as coisas. É interessante isso. E olha só, meus amados, por várias vezes na nossa vida, vai parecer que Jesus não está olhando, que o Senhor não está cuidando, que o Senhor não está se importando, mas nós precisamos ter na nossa convicção, no nosso coração, na nossa certeza, de que mesmo quando parece que o Senhor está em silêncio, mesmo quando Jesus, mesmo quando o nosso Deus está em silêncio, Ele ainda está trabalhando, Ele ainda está governando, Ele ainda está sustentando todas as coisas. Não é porque Deus não responde no nosso tempo, não é porque Deus não age conforme aquilo que a gente quer que Ele faça, não é porque Deus não move aquelas pedras, aqueles caminhos difíceis nossos, no nosso tempo e no nosso querer, que Ele não está agindo. Não é por causa disso. Ele continua sendo Deus, continua governando sobre todas as coisas, e por isso Deus, mesmo em silêncio, por isso Jesus, lá mesmo dormindo, tinha domínio sobre todas as coisas. Entenda isso. Não é porque Jesus estava com a cabeça no travesseiro que aquilo que estava acontecendo em volta fosse algo fora do domínio dele. Não. Porque Jesus estava dormindo, descansando, porque Ele era o Senhor e Ele sabia que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. É muito interessante a gente na vida, a gente associa muito Deus conosco mesmo, né? A gente associa o nosso Senhor com a nossa própria vida. Nós somos limitados. Nós somos pessoas que dependemos do cuidado. Nós somos limitados, sim, somos fracos, somos frágeis. Por causa do nosso pecado, então, nós somos ainda piores, ainda mais limitados ainda. Porque o nosso pecado atrapalha a nossa vida de caminhada, a nossa jornada de fé, de confiança, de descanso em Deus.
Mas o Senhor Jesus, amados, é poderoso. E mesmo quando as coisas parecem estar silenciosas da parte de Deus, parecem, entenda, porque às vezes Deus está falando e nós não estamos ouvindo, mas às vezes quando parece que as coisas estão inertes, não se movem, não são transformadas diante da nossa vida, quando nós estamos em aflições, entendam, ainda assim o Senhor está agindo com o poder dele. Gosto muito do Salmo 121 que fala que Deus não dorme, né? Não dorme, não dormita o guarda de Israel, né? O Senhor que guarda o seu povo, ele não dorme. O Senhor que cuida do seu povo, ele não deixa a gente em nenhum momento. Jesus, na figura humana, no cansaço físico, estava dormindo, mas o controle sobre todas as coisas ainda estava sendo exercido. Porque Deus está cuidando de todas as coisas, meus amados. Entendam isso. Descansem nisso, porque o Senhor, não é porque Ele está em silêncio que Ele não está cuidando das coisas. Não é porque Ele está em silêncio que Ele não está se importando conosco. Porque Jesus sempre se importou com os seus, sempre cuidou muito bem dos seus. E Ele vai continuar cuidando. Ele promete para os seus que estaria conosco, né, todos os dias. Nós precisamos descansar nele, confiar nele. Nós precisamos ter o nosso coração em paz diante dessas circunstâncias de aflições que passamos e vivemos na vida. Entenda isso, o silêncio não significa ausência. O silêncio de Deus, o silêncio do Senhor Jesus, não significa que Ele não se importa. Ele está presente, cuidando, de maneira que a gente não pode ver, de maneira que às vezes a gente não consegue perceber. Mas ainda assim Ele está trabalhando. Porque o Senhor trabalha por nós. O Senhor faz tudo aquilo que Ele tem que fazer no poder, na graça e no amor dEle. Ele faz, Ele não deixa de fazer aquilo que Ele se compromete a fazer. E se tem algo que Ele prometeu foi cuidar dos seus. Então a gente precisa descansar nisso. Jesus estava dormindo ali na polpa. Mas as coisas ainda estavam sobre o seu domínio, o seu controle, porque Ele era o Deus homem. E aqueles homens não descansaram na presença de Jesus. Às vezes a gente quer que Jesus faça mais por nós e a gente deixa de descansar na presença dele. Se você anda com Jesus, se você caminha com Jesus de fato, você precisa descansar na presença dele. Mesmo que ele esteja em silêncio na sua maneira de ver e perceber as coisas. Mas um terceiro ponto que a gente gostaria de frisar, olhar para esse texto, meus amados, que as aflições da nossa vida são um tempo de exercitarmos a fé, queridos. É muito fácil exercitarmos a fé quando todas as coisas estão indo bem. É muito fácil falarmos de que cremos em Deus, descansamos em Deus, de que somos completos e felizes em Deus, quando está tudo muito bem na nossa vida. Mas quando vem a angústia, vem a aflição, vem a luta, parece que toda a tranquilidade, todo o descanso, toda a paz, ele se perde, vai embora da nossa vida. Por isso, meus queridos, as aflições, nós precisamos entender, ela é um tempo de exercitar a fé. As lutas, as angústias que passamos, é tempo de enfrentarmos com fé. O autor de Hebreus já diz claramente, né, lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, né, vai dizer assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas agora, o que é fé? Isso que é interessante.
Né? O próprio autor de Hebreus capítulo 11 fala assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos, ou seja, é a certeza daquilo que ainda não chegou, daquilo que não aconteceu, é a certeza daquilo que nós esperamos, e a prova das coisas que não vemos, ou seja, a convicção daquilo que a gente não vê. O problema é que a gente quer ter fé vendo as coisas. O problema é que a gente quer ter fé com as coisas chegando já diante de nós, meus amados. O exercício da fé é exatamente no esperar em Deus, é exatamente no crer, no ter convicção de que Ele vai agir nas coisas que Ele quer agir e pode agir no momento dEle. Nós vamos crer. Tempo de aflição é tempo de fé. Isso que o cristianismo envolve, isso que a nossa vida com Deus deve envolver. É tempo de luta? É tempo de fé. Pensa nisso. Sabe, eu acho que se cada luta que a gente enfrentasse, se cada dificuldade que a gente enfrentasse, nós encarássemos isso como um tempo de fé, de exercitarmos a fé, de crescermos no Senhor, eu acredito que a gente iria enfrentar as dificuldades de uma forma muito diferente. Porque quando as aflições parecem que querem nos oprimir e reprimir e nos segurar, a fé nos chama a agirmos, a esperarmos em Deus, a olharmos com esperança, uma expectativa de que o Senhor está cuidando e fazendo todas as coisas, conforme o seu querer e o seu poder. Você vê que Jesus, ao levantar, né, ele é acordado, ele se levanta ali, ele repreende o vento e fala para o mar, aquiete-se, acalme-se, tudo fica tranquilo. O texto fala que tudo se aquieta e vem uma completa bonança, uma tranquilidade, uma paz. Jesus pergunta para eles assim, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Esse é o questionamento de Jesus para aqueles homens. Por que tanto medo, queridos? Cadê a fé? Por que tanto medo? Vocês não perceberam ainda? Vocês não acreditam ainda? Vocês não descansam ainda? Às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente não percebe, né, Deus agindo. E se você realmente não consegue ver a sua vida, ler a sua vida como Deus agindo, como Deus cuidando, como Deus sustentando, como Deus o autor da sua própria vida, como Deus dirigindo o seu caminho, se você não consegue perceber, isso realmente fica difícil crer, porque se não há relacionamento com Deus, né? Se não há uma vida que tem Deus no caminhar, que tem Cristo no caminhar, fica difícil mesmo. Por isso que a fé é primordial, meus amados. Crer no Senhor Jesus ali era primordial para aqueles homens. E olha só, Jesus não estava fazendo o primeiro milagre dele, Jesus já estava agindo anteriormente. Jesus já estava trabalhando e os homens já tinham caminhado com Jesus, já tinham visto o poder e a ação de Jesus, já tinham visto a mão de Cristo atuando em favor dos homens com graça e misericórdia, e naquele momento eles têm medo mesmo assim. Qual que é o chamado aqui de Jesus? Atenção, tenham fé. Por que vocês estão com pouca fé? Por que vocês não creem ainda? Então, meus queridos, tempo de aflição é tempo de fé. É tempo da gente olhar para o Senhor com fé, sim. Crescendo na nossa fé, crescendo na nossa confiança, no nosso descanso no Senhor, né? Lá no Salmo 94, verso 17, o salmista diz assim, olha, 17 ao 19. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Meus queridos, entendam isso. Jesus estava ali com aqueles homens e eles temeram, não tiveram fé, eles sofreram, se angustiaram. A pergunta que se faz a nós é: Jesus está conosco? Está, de fato, de verdade?
Você crê nele como Senhor Salvador da sua vida, ele habita com você de fato, de verdade, ótimo. Então, se Jesus habita de fato, de verdade com você, como seu Senhor, como seu Salvador, você precisa descansar, crer e confiar nele. Precisa ter o coração depositado nele. E vou relembrar as 3 lições desse texto nessa meditação da manhã, né? Descansando em minhas aflições. Primeiro, Jesus é maior do que as nossas aflições. Segundo, o silêncio de Jesus não significa que ele não está trabalhando, que ele não está agindo, que ele não se importa conosco. Terceiro, a fé deve ser exercitada nas nossas aflições. 3 coisas que a gente precisa ter, queridos. Claro. Como é que eu vou descansar em minhas aflições? Olhando para Jesus, confiando no seu poder, confiando na sua força. Como é que eu vou descansar em minhas aflições? Sabendo que Jesus está cuidando de todas as coisas, e Ele está comigo, Ele está presente, Ele anda comigo. E o fato da presença dEle já é maior, já é superior a todas as outras coisas. Como que eu vou descansar em minhas aflições? Exercitando a minha fé. Crendo mesmo não vendo. Esperando mesmo não estando aqui apalpando a situação do jeito que eu gostaria. Porque esse é o caminho que a gente deve viver no cristianismo. Então, minha oração nessa manhã de domingo para você, meu desejo é que o Senhor traga paz e descanso ao seu coração. Porque na aflição, quem traz paz é Ele. É só Jesus. Então, olhe para Jesus, descanse em Jesus, confie seu coração em Jesus. Essa é a minha oração, para que você consiga isso na sua jornada. E eu quero terminar orando por você, pela sua casa, pela sua família. Pai de amor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque o Senhor é o grande pastor que nos traz descanso, nos traz paz em meio às aflições da vida. Eu quero rogar a Ti, Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia invada, envolva o coração e a vida de todos que ouvem, Senhor Deus, esta palavra. Que a mão do Senhor visite cada lar, Senhor Deus, trazendo paz no meio da angústia, aflição, seja qual ela for, Pai. Seja resultado do contexto mundial que estamos vivendo, ou seja resultado de situações pessoais, Senhor Deus, particulares que têm trazido aflição. Que a mão do Senhor se faça presente, trazendo alívio ao coração e direção para essas vidas, ó Pai. Visita cada lar, visita cada coração, Senhor Deus. É o meu clamor, ó Deus. Toma conta, quebranta os corações, traz cativo ao Senhor pensamentos e sentimentos, ó Pai. E que o Senhor possa, na Tua misericórdia, Senhor Deus, e graça, como sempre, visitar o coração daqueles Teus, que o Senhor quer trazer para o convívio e caminhada com o Senhor. Essa é a minha oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom domingo, que o Senhor toque no seu coração e trabalhe a sua vida e família. Compartilhe o vídeo, que a graça do Senhor o visite em todo tempo.